Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, esse breve vídeo aqui é para falar a respeito de um jovem que tem ganhado espaço na internet e principalmente por aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é blasfemar contra a Igreja Católica, contra Deus, contra a casa de Deus, que é a Santa Igreja Católica, e contra os habitantes do céu, que é os santos. E isso tudo gera views, gera dinheiro, gera treta, gera engajamento no YouTube. Por quê? Tem muita gente no YouTube que busca crescer espiritualmente, porque hoje com a internet é mais fácil alcançar, adquirir conhecimento, chegar a conhecimento, né? Descobrir coisas que era impossível há 15 anos atrás, por exemplo. Por quê? Porque nós passamos a ter acesso a mais informações. Só que ter mais informação não significa ter conhecimento. Por exemplo, as pessoas atuais, elas recebem em uma semana mais informação do que as pessoas de 50 anos, 60 anos atrás receberiam em um ano, ou mais de um ano, quem sabe até uma década. E mesmo assim, você consegue perceber como as pessoas atualmente não têm sabedoria. Por quê? Porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. São Paulo vai dizer que a sabedoria do homem para Deus é uma loucura. E a sabedoria de Deus para o homem também é uma loucura. Por quê? Porque a sabedoria que as pessoas estão alcançando hoje no mundo, através da internet, do mundo digital, é uma sabedoria mundana, profana, blasfema. Não é uma sabedoria divina, que o próprio São Tiago vai dizer que se alguém quer sabedoria, peça a Deus que com alegria ele dá. Não é essa sabedoria. E a miniatura desse vídeo eu coloco aí, católicos, vocês estarão em pecados, os católicos estarão em pecado assistindo esse rapaz. E por quê? Veja, o contexto aqui está falando das duas feras no livro do Apocalipse. Então eu não vou entrar no contexto, mas essa palavra ela se encaixa dentro daquilo que é o trabalho, entre aspas, o trabalho, como diz São Paulo na segunda carta aos Coríntios, dos apóstolos de Satanás, que estão disfarçados de apóstolos de justiça, que é denegrir a igreja, denegrir os santos e ensinar doutrinas diabólicas, como diz São Paulo a Timóteo. E essa palavra aqui, ela cai como uma luva nesse jovem. Veja, Apocalipse capítulo 13, eu vou ler a partir do versículo 3, da parte C do versículo 3. O mundo inteiro seguia admirando a fera e adorava o dragão que deu autoridade a ela. Então, muita gente está admirando esse rapaz. E com isso, adora inconscientemente o dragão que lhe deu poder, que tem lhe dado poder. E adoravam a fera dizendo: quem se compara à fera? Existem inúmeras pessoas dizendo: quem se compara a ele? Ninguém quer debater com ele porque ele é o cara, ele é o bambambam. Então, e adoravam a fera dizendo: quem se compara ao Banzoli? Quem se compara a ele? Ninguém. Ele é fera. Quem poderá lutar contra ele? Quem poderá debater contra ele? Ninguém pode debater contra ele, porque ele é o cara. Versículo 5. Foi-lhe dada uma boca insolente. De fato, é muita insolência ele achar que pode debater com todo mundo da Igreja Católica. E como as pessoas não querem descer ao nível desse garoto, ele pensa que ele ganhou o debate no grito, ou por WO, como futebol, Tem a partida marcada, um dos participantes, um dos competidores não vai, o time que não aparece perde por WO.
Então, foi-lhe dada uma boca insolente e blasfema. Deram-lhe autoridade para agir durante 42 meses. Então, a internet deu autoridade a esse tipo de gente. A internet deu voz a essas pessoas. A internet, deu poder. Para quê? Versículo 6. Para abrir a boca, blasfemando contra Deus. Jesus diz, ou melhor, São Paulo diz que Jesus é cabeça da igreja. Então, logo, se Jesus é cabeça da igreja, a igreja é seu corpo. Então, Jesus e a igreja é uma coisa só. Não tem como separar um corpo da cabeça. Senão, teríamos um cadáver. E principalmente separar a cabeça do corpo. Aí é que teríamos de fato um cadáver. Porque o corpo não pode fazer nada sem a sua cabeça. Então, quando abre a boca blasfemando contra Deus, blasfema contra Deus e contra a sua igreja. Blasfemou contra a igreja, está blasfemando contra Cristo. Blasfemando o nome dele, o nome de Cristo. Quando se blasfema contra a igreja, se blasfema o nome de Cristo. Blasfema também contra a sua morada e os habitantes do céu. São Paulo diz que, dizendo a Timóteo, Timóteo, se eu tardar em voltar, em chegar, demorar, saiba como se comportar na igreja, que é a casa do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Então, blasfemar contra a igreja é blasfemar contra a morada de Deus. E também ele blasfema contra os habitantes do céu. Blasfema contra os habitantes do céu, ou seja, contra os santos. O último vídeo que eu fiz aí, em resposta a esse garoto, foi exatamente porque ele estava blasfemando contra os santos. E você via a arrogância, a insolência, e a blasfêmia. Então, vou ler aqui o versículo 6, que descreve perfeitamente o que ele faz, qual o seu apostolado, entre aspas, na internet. Abrir a boca, blasfemando contra Deus, blasfemando o nome dele, sua morada e os que habitam o céu. Permitiram-lhe fazer guerra contra os santos, versículo 7, e vencê-los. Foi-lhe dada a autoridade sobre toda a raça, povo, língua e nação. Então a internet deu tudo isso para esse jovem, Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que, cuidado, católico, cuidado com o que você tem assistido. Porque, infelizmente, o diabo age por meio de pessoas inteligentes. Apesar que, na minha concepção, não existe nada de inteligência aí. É apenas um verniz de intelectualidade, de sabedoria, E, infelizmente, é só casca. É só casca. Pela insolência, pela arrogância, pelas blasfêmias, nós podemos ver que é só casca. Deus rejeita os soberbos e se alegra com os humildes. Aqueles que se exaltam serão humilhados. Aqueles que se humilham, que se rebaixam, serão exaltados. Deus abençoe você. E um conselho: não assista esse tipo de conteúdo. Você vai estar matando a sua fé. Amém.